A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe sempre a vida de todos vocês, para a glória de Deus, que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida de todos nós, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos meditando, meus amados irmãos, no livro de 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 3 e o versículo de número 17, a nossa fonte divina da noite de hoje. Está chovendo, você vai ouvir barulhos de trovões, tá bom? Aqui na nossa região, mas eu quero fazer esse estudo muito breve aí, para que venhamos estar aprendendo cada vez mais ainda com a bênção do maior milagre. O versículo central, onde vamos estar fazendo esse simples estudo para a glória de Deus, está no versículo 17 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, certo? Meus amados irmãos, eu quero que vocês fiquem atentos. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de todas as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos que será postado no nosso canal do YouTube. Esse estudo é muito maravilhoso. Paulo diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Paulo está falando acerca de muitas coisas. Nós podemos ver nos versículos anteriores, antes a esse versículo de número 17, ele vai estar falando que ainda hoje, quem lê a respeito de Moisés, a respeito do Antigo Testamento, quem lê a respeito vai querer viver o que está escrito lá no Antigo Testamento. Mas nós podemos ver que quando nós estamos no mundo atual, nós estamos vivendo pela graça. Se você analisar no versículo de número 15 do capítulo referido, capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios que Paulo escreveu, ele vai dizer mais: ainda hoje, quando lê Moisés, o véu ainda está sobre eles. Está falando sobre um povo que entendeu na época de Jesus que Jesus não era Jesus, mas que haveria de vir outro. Eles consideravam Jesus como o falso profeta. Eles não receberam Jesus como o profeta vindouro que Isaías profetizara, que o próprio Moisés foi sinônimo de Jesus. Você vai ver que a primeira referência de Moisés ao Senhor Jesus Cristo referida está lá no início do livro de Êxodo, aonde o povo, eles a mandado do rei Faraó da época, eles mataram todas as crianças, se não me falha a memória, todos os meninos do sexo masculino de 0 a 2 anos de idade, se não me falha a memória. Aí nós vamos observar que Moisés é uma das referências vivas do Senhor Jesus Cristo aí. Mas ainda hoje no mundo que vivemos no século 21, existem pessoas que lê o Antigo Testamento, ou seja, a primeira parte da Bíblia, lê sobre Moisés, e eles passam a viver aquilo que era da época de Moisés. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, eu não posso dizer que o Senhor veio transgredir a lei, mas ele veio abolir algumas coisas, porque nós vamos observar que no Antigo Testamento, ou seja, na primeira parte da Bíblia, a lei operava naquela época. As pessoas que viveram na época de Moisés, na primeira parte da Bíblia, eles viveram em rigidez. E para mim viver hoje, nos dias atuais, para mim cumprir os mandamentos da lei de Moisés, eu deveria fazer tudo o que está escrito no Antigo Testamento.
Mas existe alguém leigo que não quer estudar, ou alguém que por ignorância quer ser um dos maiores sabedores. Eles pegam os textos da Bíblia que Moisés falava acerca do sábado, que Moisés falava acerca do adultério, que Moisés falava acerca do apredejamento, mas várias coisas que eram para ser cumpridas segundo essas pessoas que são leigos, que são ignorantes, eles não cumprem segundo as escrituras sagradas. Aí Paulo, ele escreve o seguinte, olha, o Senhor, ele é o Espírito, Paulo escrevendo, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Ele também escreve no versículo de número 16, que quando as pessoas elas aceitam Jesus, o véu é removido, ou seja, o véu é tirado deles. Nós podemos observar que o Senhor Jesus, ele veio trazer salvação para a humanidade. Até então, a humanidade, nós podemos observar que elas estavam perdidas, a humanidade estavam realmente perdida. E nós podemos observar que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, existia, eu acho que mais ou menos 20% da população dos coríntios que queriam viver aquilo que Moisés estava pregando na época que Moisés pregava. O véu estava sobre eles, e ali isso, ou seja, Jesus veio para rasgar o cortinário, para rasgar o véu. Jesus veio modificar a humanidade, morrendo na cruz pela humanidade. Então nós devemos observar que quando Jesus ele veio, ele modificou, ele removeu as várias coisas da lei, pois ele é a própria lei, ele é a própria palavra, e ele pode remover no momento que ele quiser. Hoje já não vivendo mais pela lei, hoje nós não vivemos mais na escravidão do pecado. Hoje já não mais necessário é que seja morto cordeiros para que venham cobrir os pecados daqueles que pecarem. Mas Jesus Cristo está aí como sinônimo de perdão para perdoar os nossos pecados. Será que dá para entendermos? Quando nós observarmos as Escrituras Sagradas, nós vamos entender que nós precisamos conhecer a palavra de Deus em todos os aspectos. As pessoas que querem viver o sábado, que não deveria se alimentar, existem muitas pessoas que fazem isso. Mas nós devemos entender que nós devemos obedecer não o sábado como um grande mandamento, mas nós devemos obedecer aquele que modificou, aquele que moveu algo do passado para o presente, aonde aquele que era apedrejado na antiguidade, ele tem perdão. Jesus escreve uma nova história para ele. Jesus escreve uma nova história para ela. É preciso entender. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, o véu já é removido. Jesus Cristo, ele rasgou o véu do templo. Ou seja, o véu do templo de alto a baixo se rasgou. Dizendo assim, já não há mais separação. Já não há mais separação do homem a Deus. Porque por causa do pecado da humanidade, o homem foi separado de Deus. O homem foi distanciado de Deus por conta do pecado se multiplicar. Nós podemos observar que na época de Moisés, se uma mulher fosse pega em adultério, não só ela, mas ela e o homem seriam mortos, apedrejados. Na época de Moisés, tudo era assim. Então, nós vamos ver que para sermos obedientes, como tem muitas pessoas que estão distorcendo a Bíblia Sagrada, pregando isso, nós teríamos que obedecer tudo isso. Nós teríamos que apedrejar. E será que muitas vezes pessoas caem em atos de adultério e não pensam nisso? Será que muitas pessoas elas caem no ato do pecado e não pensam nisso?
que elas mereciam ser apedrejadas até a morte. Será que as pessoas estão dispostas a obedecer a palavra mesmo em cima da linha, como muitos têm pregado? Pessoal, vamos aprender de verdade como é que nós devemos viver a palavra, para que nós não venhamos fazer com que muitas pessoas perdam a salvação. E Paulo escreve: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. A liberdade do aprendizado da Bíblia Sagrada está aí. Está aí. Houve apedrejamento no Novo Testamento. Estevão foi apedrejado, mas não porque quis cumprir a lei, mas os cumpridores da lei antiga, os cumpridores de uma lei que Jesus tinha movido, eles apedrejaram Estevão por pregar o Evangelho. Olha só, mas Estevão teve uma morte digna, porque ele foi morto pelo nome de Jesus. E Jesus contemplou a morte de Estevão. Estevão hoje deve estar do lado de Deus. Então, queridos, nós devemos se converter ao Senhor. Às vezes nós que estamos no Evangelho estamos necessitados ainda se converter ao Senhor, porque nós estamos convertidos ao Senhor, mas queremos obedecer os mandamentos da lei antiga. Nós devemos pensar que quando lermos sobre Moisés, nós temos que ter o aprendizado do que Moisés passou para nós, do que foi escrito no livro de Êxodo. Nós temos uma história a relatar de mudanças perplexas em nossa vida a respeito do que o Senhor escreveu. Eu espero que essa palavra ela venha te ensinar que você não deve julgar as pessoas porque eles estão fazendo ao contrário do que você queria. Mas muitos prezam a obedecer a palavra de Deus. Devemos cumprir a santificação da nossa vida diante de Jesus quando nós buscarmos o Evangelho como, o incentivo vivo de Jesus ao caminho da salvação. Só por Jesus Cristo nós podemos aprender. Só simplesmente através da palavra de Deus nós podemos entender aquilo que o Senhor Ele quer para as nossas vidas. Quando lemos sobre Moisés, devemos ter o sentido expressivo que Jesus Cristo Ele viria para modificar e finalmente Ele veio para modificar a nossa vida. É isso que o Senhor quer que nós aprenda. É isso que o Senhor quer que aprendemos. Se convertermos ao Senhor, o véu é removido. E nós vivemos para adorar ao Senhor. Nós estamos perto de Deus. O Senhor nos aproxima dele. Quando nós se convertemos, nós temos acesso a Deus. Está na hora de entender que o Senhor, Ele tem sempre um sinônimo de salvação para a nossa vida. Esse estudo, ele pode ter um grau de aprendizado para você, pois eu estou aprendendo juntamente com você. Pois é, olha só, quando nós entendermos que precisamos viver a palavra de Deus a todos os momentos, aí sim se cumpre o que está lá em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Se não me falha, é Êxodo 14:14, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Mas, meus queridos, nós devemos modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e devemos analisar que nós precisamos realmente sermos praticantes do Evangelho, sermos obedientes àquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas como sinônimo de vida eterna. Entendeu? Você entendeu realmente aquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas? É isso aí. Moisés deixou claro para a gente. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. É isso que se cumprirá em nossa vida.
quando nós formos obedientes a essa palavra, quando nós formos praticantes dessa palavra. E Paulo, ele continua nos dizendo: o Senhor é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Então nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, sim. Devemos cumprir os mandamentos, mas o mandamento, os únicos mandamentos que não foi removido da lei, nós podemos ver a perplexão dele e a precisão que ainda hoje esse mandamento, ele serve como um aprendizado para nós, quando nós entendermos que o Senhor, ele disse: amai o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento é um dos mandamentos que ainda hoje ele serve para nossas vidas. Entendeu, queridos? Ele serve para nossa vida, e é isso que nós temos que entender e meditar a respeito do que o Senhor Deus, ele quer para nossa vida. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. É necessário entender que nós precisamos a cada dia viver a palavra de Deus. Até hoje, versículo 15, quando lê Moisés, o véu está posto sobre ele. Sabe, sobre o coração daqueles que querem fazer se cumprir aquilo que foi removido, quando na verdade nem tudo que está escrito que Moisés leu é para nós obedecermos hoje. É uma realidade. É uma realidade que nós precisamos entender. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será tirado, ou seja, como se diz, será removido, né? A memória da gente às vezes falha, queridos, mas é isso. Quando se convertermos ao Senhor, então o véu será tirado da nossa vida. Aí a liberdade do Espírito está sobre nós. Até hoje, quando lê Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então nós temos que entender, meus amados, que nós precisamos modificar a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. O Senhor Deus é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Eu espero que esse estudo venha modificar algo da sua vida. Era necessário fazer esse estudo. Era necessário estudar um pouquinho junto com você, para que nós pudéssemos entender o que o Senhor Deus ele passou para a gente agora. Medite e depois você confira. Eu vou deixar no link na descrição, né, os versículos onde nós estudamos, para você ver realmente se eu estou falando a verdade. Mas eu acredito que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Então, o versículo-chave do nosso estudo de hoje, desse simples estudo que eu quis trazer para mim e para você como um aprendizado vivo, está no versículo 17. E nós lemos os dois versículos anteriores, o de número 15 e o de número 16. E ainda hoje, não até hoje, né? Até hoje, quando lê Moisés, quando lê o livro, né? Quando lê Moisés, lindo que Moisés escreveu. Mas até hoje, quando é lido sobre Moisés, o véu é posto, o véu ainda está posto, o véu está posto sobre o coração deles. Aí ele diz assim, mas quando se convertermos ao Senhor,
Então, o véu se é tirado. O véu se é tirado. O véu se é tirado das pessoas quando a gente se converte ao Evangelho e vê que tudo mudou e que nós não devemos mais viver aquilo que Moisés passava para a gente. Um abraço para você, que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus e que esse estudo possa modificar a sua forma de pensar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho de todas as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E quer conferir o texto onde nós lemos, passa na descrição do nosso vídeo que você vai estar observando e vendo o que nós estudamos a respeito do que Paulo escreveu no livro de 2 Coríntios. Deus abençoe em nome de Jesus.